Boa noite, pessoal. Mais uma programação aqui da Comunidade Cristã Zoe. Seja bem-vindo, você que está no YouTube, Facebook, a mais um momento, a mais um programa. E hoje nós estamos aqui no Shape Live. Vocês estão vendo aqui do meu lado esse casal bonito aqui, o Luan e a Débora. São aí amigos nossos e presente de Deus aí para a nossa geração e para nós aqui em Laranjeiras, e não só para nós em Laranjeiras, mas para toda a Rede Zoe. Eu vou deixar eles se apresentarem aqui, mas eu já queria agradecer por vocês terem aceitado aí o convite de bater um papo, ter uma conversa, né? O Luan e a Débora, eles são missionários aí, aqui no decorrer da conversa vocês vão poder conhecer melhor aí quem eles são, o que eles fazem, o chamado deles, o que Deus tem colocado no coração deles. Obrigado, Luan. Obrigado, Débora. De nada. Então, né, como o pastor Jones falou, meu nome é Débora, Luan é meu esposo. Estamos casados há 3 anos e meio. Somos missionários da Jocum Monte das Águias, que fica em Almirante Tamandaré. O Luanderson já está lá há 5 anos, 4 anos, e eu há 3 anos e pouquinho, logo depois que a gente casou, né, amor? E você quer falar mais alguma coisa? Eles casaram na base mesmo, né? Isso. A gente casou na base, foi um presente, na verdade. A gente conseguiu casar ao ar livre e a gente já queria isso. E um testemunho breve é que estava previsto que ia chover no dia. E aí eu passei a semana orando, falei, não, quero casar ao ar livre. A gente orou e deu certo. Foi o primeiro casamento ao ar livre na base em 16 anos. Então, assim, foi bem legal. Que massa. E aquilo que a gente fala, né? Deus une propósitos. Então, os dois estavam numa base, né? Ali servindo a Deus, e Deus deu esse presente para eles, o casamento. O Luan, você é lá de Manaus, no Amazonas. E a Débora é de São Paulo, né? Então, lugares assim diferentes, Deus uniu eles ali numa base para que eles formassem essa família que eles são hoje. E o Luan e a Débora, eles sim tem bastante coisa para trazer para nós aí, mas eu propus um assunto, um tema que eles dominam muito bem, e sobre missões, né? O missionário tem uma missão. E eu entendo assim, né, Luan e Débora, e você que está nos assistindo, aí você que está acompanhando, nós entendemos que existe uma missão para todo cristão, né? Não é específico para um grupo de pessoas. Aquele cara é um missionário, já o outro ali é só um crente. Não. Acho que todo cristão foi chamado aí para trabalhar na obra, né? Para fazer algo para Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre missões de uma forma geral, e sobre a missão que vocês, Luan e Débora, fazem, né, Lu? Sim. A gente acredita que no decorrer de toda a nossa vida missionária, a gente primeiro tinha que entender o que era o nosso chamado. E a gente começou a perceber que existia um erro, né, em algumas pessoas, em entender que chamado era somente ir. Então elas pensavam, o meu chamado é ir para tal lugar, o meu chamado é ir para esse país ou para esse estado. E a gente foi pedindo direção de Deus, e a gente entendeu que chamado, ele na verdade significa primeiramente voltar. E aí você pega lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, né? Ele come do fruto lá do conhecimento do bem e do mal, eles se escondem. Gênesis 3, para quem quiser analisar na sua Bíblia, aí, especificamente Gênesis 3:9. E aí é o primeiro momento que a palavra chamado aparece, que é quando Deus chama Adão e pergunta onde ele está, né? E aí todo mundo faz aquela perguntinha básica, mas por que Deus chamou Adão se ele já sabia onde Adão estava? É porque Deus chama Adão, não porque ele não sabia onde ele estava, mas é porque Adão já não sabia. Deus sabia onde ele estava, mas Adão já não sabia, porque ele já tinha saído da presença daquele relacionamento. Então a gente entendeu que o nosso primeiro chamado é voltar ao arrependimento, sabe? Voltar ao nosso relacionamento com Deus. Então quando a gente entendeu isso, a gente entendeu que
a gente tinha uma missão. Depois que você entende seu chamado, que é voltar para Deus, você tem a sua missão, que é as pessoas, né? A gente até costuma dizer que missionário ele não é chamado para um país ou para uma nação, ele é chamado para pessoas. Quando você entende que é isso, aí ele vai te dar uma direção, talvez a África do Sul, um país do continente africano, Ásia, Europa, e aí a gente começou a entender esses detalhes e Deus foi nos movimentando aí a vários lugares. Demais. Que massa isso, hein? Que revelação. Então, o primeiro chamado nosso na verdade, é estar, né, com Deus, voltar para o lugar. Existe até aquele texto que fala que muitos são chamados, ou seja, todos são chamados. Sim, sim. A Bíblia deixa muito claro que Jesus veio para todos, né? Então ele chama todos, mas o porquê que poucos são escolhidos? Porque talvez poucos atendem a essa primeira chamada. Porque os outros chamados, podemos dizer assim, a outra missão que Deus tem para nós, depende exclusivamente desse primeiro chamado, que é de voltar para o centro, de voltar à essência, de se arrepender, que o Senhor só pode fazer algo a partir de nós, depois que Ele trabalha algo em nós, né? Então, eu acho que isso é demais. O primeiro chamado nosso é estar na presença dEle, né? Sim, sim. Bem... E aí, assim, continuando para a gente falar agora um pouco de missões, a partir do momento que a gente entende o chamado, tem duas frases que a gente resume um pouco o nosso entendimento de missões. E a primeira é assim, que a gente entende que missão é eu sair de um lugar chamado eu e ir para um lugar chamado outro. Então, a missão ela vai muito além, como o Luanderson começou falando, de lugares específicos, de lugares geográficos. E aí o Luan vai falar um pouquinho. A gente entende que é muito mais pessoas, porque às vezes a gente fica preso, eu quero ir para o continente africano. Aí você pergunta, mas por quê? Porque todo mundo vai. Ou porque lá é pobre, é um continente pobre. Ou não, porque lá a gente vê que o pessoal sofre. Então, eles estão procurando um lugar. E quando você entende que a missão, na verdade, é você sair do seu eu e ir para o outro, é diferente, porque todo lugar no mundo precisa de Jesus. Todo lugar... na Europa existem pessoas pobres ou que necessitam de algo, sabe? Na Ásia, em todo lugar que você for, existe alguém que é pobre. Não existe um lugar que seja especificamente todo mundo rico. Mas você tem que pensar qual lugar Deus quer me levar em que as pessoas ainda não o conhecem. Então, é por isso que a gente entende muito que é específico para pessoas. A gente até diz também que toda pessoa específica, tipo o Jones, o Luanderson ou a Débora, nós somos resposta de oração para alguém. Então, existe alguém que está precisando conhecer um pouco mais de Deus, e isso vai ser através da sua vida, da minha vida, da vida de você que está assistindo aí. Então, quando você entende que é pessoas, o lugar é indiferente. Deus vai te dar o lugar somente quando você entender que é pessoas. É muito massa isso. Eu acho que um dos textos bíblicos que mais deixa claro isso que vocês falaram é o texto onde Deus fala com Abraão, né? Ele fala, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, ou seja, sai do teu eu, sai da tua zona de conforto, teu lugar confortável, onde você... Porque a missão, quando se fala assim, missão, não só falando de missão cristã ou do reino, se fala assim, uma missão é um desafio, é algo assim que vai além de você. E eu entendo assim que a missão é algo assim que nós precisamos participar, mas entender que vai além do nosso eu, justamente isso que vocês falaram aqui. Mas Abraão, para mim, é um dos exemplos. Saia da tua parentela, saia da tua zona confortável, saia do teu mundinho, podemos dizer assim. E muitas vezes o sair não é só a questão física, né? Não é só a questão geográfica, mas você sair como uma postura do teu coração. O sair, talvez, da tua casa e ir na casa do teu vizinho. Então, você não precisa ir lá na Arábia, lá nos Emirados Árabes, lá na China, que é um dos países pior que tem, né, com relação à propagação do evangelho.
Coreia, né? Deus falando, ó, o teu vizinho ali que está precisando de uma palavra, está precisando de um bolo que você faça para levar lá, de um chimarrão para você tomar e nesse chimarrão ela sinta o amor, né, do Senhor. Então tem muito mais a ver com sair da zona de conforto, né? Isso. E a segunda frase, Jones, pastor Jones, que ela vai falar bem disso, que resume assim a nossa vida missionária, bem disso que você está falando. Que a gente, toda saída de casa é uma viagem missionária. Então, vem bem com o que você está falando. Que é eu sair de casa, eu tenho que entender que eu sou um missionário. Então, aonde eu for, se eu for na padaria, se eu for tomar um chimarrão, ali é meu campo missionário, né? O meu vizinho é o campo missionário, a minha própria casa é meu campo missionário, né? Então, a gente vê uma coisa muito que eu e o Landerson fala, é que às vezes a gente também se prende, não, esse é o trabalho do missionário, ou esse é o trabalho do pastor. E aí a gente fala assim, mas tem certas pessoas que talvez o pastor Jones não vai alcançar, talvez eu e o Landerson nós não vamos alcançar, porque é você, é um chamado, é uma missão que Deus tem para você, né? Às vezes o seu vizinho ali, ele vai ouvir muito mais a você do que até o pastor Jones ou até eu e o Anderson. E essa é uma discussão de anos já, né? Existe uma estatística, se eu não me engano, que 7% apenas dos cristãos do mundo, eles correspondem a essa missão, né? A esse chamado. Isso que a gente está falando que não do missionário que a gente está falando, aquele que viaja, mas a missão de fazer a diferença mesmo, aquilo que Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins, mas tem Jerusalém, tem Laranjeiras, tem a região da Cantu, tem o Paraná, e em todos esses lugares tem pessoas que precisam, mas apenas 7%, então 93% dos cristãos ainda não ativaram, digamos assim, o modo integral, digamos assim, do fazer missão, de entender que está lá no banco trabalhando, lá é o campo missionário. Está na casa com o seu pai que não é convertido, às vezes está lá no quarto orando, Deus, qual que é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? E às vezes Deus está gritando ali, falando, teu pai está ali no sofá, precisando que você vai lá dar um abraço nele. Então o campo missionário às vezes não está distante, ele está muito próximo de nós, né? Sim, sim. E é interessante também pensar isso que você falou, às vezes levar um bolo para o seu vizinho. A gente pensa que anunciar o evangelho fica simplesmente de eu chegar e falar para a pessoa e ela falar assim, não, eu aceito Jesus. A gente tem vários testemunhos na ideia de, tipo, simplesmente amar a pessoa e ela entender que existe algo diferente. Tipo, nossa, eu vou contar um exemplo bem básico disso. Na minha primeira viagem missionária para fora, eu fui para a Turquia. E lá eu conheci um malabarista de rua, e ele era de São Paulo, né? Então ele falava português, foi bem, bem tranquila a comunicação, e ele era ateu. Só que assim que a gente conheceu ele, eu trabalho na área circense também, e a gente ficou amigo lá, né? Trocamos uma ideia, começamos a fazer malabares juntos. Só que a princípio eu já não fui falando assim, oi, eu sou crente, você é ateu, preciso falar de Jesus. Não. A gente saiu, a gente estava com a equipe missionária, fizemos um piquenique, conversamos sobre várias coisas, sobre artes e tudo. E aí teve um dia que ele foi visitar a gente, ele falou assim, já jogou a pergunta na lata assim, vocês são crentes, né? Aí eu falei, vixe, lá vem aquela confronta. Eu falei assim, não, nós somos crentes. Ele falou assim, cara, vocês são muito estranhos. Eu falei, por quê? Ele falou, vocês foi a primeira pessoa os primeiros crentes que não chegaram de cara, você é ateu, você precisa aceitar Jesus e tal. Primeiro vocês se relacionaram e até agora, na verdade, vocês nem falaram assim, você tem que aceitar Jesus, eu só via que vocês oravam, eu só via que vocês oravam pelo alimento, que quando a gente estava aqui vocês tocavam umas músicas. Ele falou, nossa, isso mudou minha visão sobre crente. Porque o primeiro crente que foi pregar para mim falou que se eu não aceitasse Jesus, eu ia para o inferno. Então ele viu assim, cara, é muito legal entender que quando você serve a Jesus, você tem amor. E ele falou uma frase que eu achei incrível até hoje. Ele falou assim, eu posso ser ateu, mas se todo mundo seguisse o exemplo de Jesus Cristo, o mundo seria bem melhor. Então foi simplesmente com testemunho. A gente simplesmente amou. E isso que você está falando, na hora que você falou
existem muitos cristãos que tentam pregar o arrependimento, e nós temos que pregar o arrependimento. João Batista pregava o arrependimento, mas a Bíblia fala que ele preparou o caminho para Jesus. Muitas pessoas querem enfiar a goela abaixo o arrependimento sem antes preparar o caminho. O que é o preparar o caminho? É o relacionamento. Então, primeiro você, isso que você falou, prepara, ganha o coração do cara. Depois que você ganha o coração da pessoa, você que está acompanhando aí na casa, você que está assistindo, nós precisamos, o pastor Cezinha até usa essa frase, não sei se é dele, nos módulos que nós fazemos aqui da Escola de Líderes, ele fala assim, primeiro você ganha a pessoa para você, depois você ganha ela para Jesus. Porque quando você ganha a pessoa para você, o que você falar para ela, ela vai aceitar, né? Porque senão fica aquele relacionamento muito interesseiro. Eu só vou me relacionar com você se você aceitar aquilo que eu falo. E se você discordar ou se você não aceitar Jesus, então você não presta para mim, eu vou para outro. Então primeiro você ganha a pessoa para você, primeiro você prepara o caminho de Jesus, depois você prega o arrependimento, depois você apresenta o evangelho, né? E, amor, até comenta que foi esse mesmo que aconteceu, que ele ligou para você quando... Dei conta também. Foi legal também que ele estava numas ilhas do continente africano e esse mesmo rapaz, e ele foi assaltado lá, levaram todas as coisas dele e ele tinha uma única ligação para fazer e ele me ligou, né, pela internet, né, de lá. E ele falou assim, ó, mesmo não acreditando, eu queria que você orasse por mim. E eu falei assim, nossa, que poderoso, né? Que poderoso que o relacionamento ou Jesus não, Jesus é poderoso, sabe? Então, foi simplesmente pelo relacionamento. Como o Jones falou, eu não procurei pregar o arrependimento, eu preguei o amor. E ele entendendo isso, com certeza ele vai chegar ao arrependimento. Então, foi poderoso para mim entender que foi uma simples ligação onde eu pude orar e foi a mim, né, e a equipe a quem ele procurou depois de tudo isso. Assim. Legal. Eu acho que a missão que Deus deixou para nós fazer aqui na Terra tem a ver com isso que você acabou de dizer aí, né, Lua? O mesmo cara ainda não crendo em Deus, ele acreditava em você e no Deus que você acreditava, né? Até na Bíblia a gente lê, né, faz segundo o Deus do fulano, do ciclano. Algumas pessoas pedindo, né? Então, quando a gente fala, né, que Jesus, né, ele não está aqui de forma física, mas nós somos as suas mãos, nós somos os pés dele. Então, quando Jesus fala, vocês vão fazer obras maiores, lugares que Jesus não pôde ir fisicamente, nós podemos ir, né? Pessoas ainda não, pode ser que elas não acreditem ainda em Jesus, mas nós podemos ganhar o coração delas e depois que nós ganhar o coração delas, nós podemos falar desse Jesus que está vivo em nós, se ele está vivo em nós de fato, né? Então eu acho que isso tem tudo a ver mesmo com missão. Você se colocar como a carta escrita mesmo, né, pelo dedo de Deus e se mostrar para as pessoas, né? Demais, demais. E não sei se estava no script aqui, mas acho que dá para a gente falar. A semana passada, ou retrasado, não lembro, eu fiz um vídeo com o pastor William, e a gente falava das áreas, né, de influência que nós precisamos, como igreja. Eu falo assim que algumas pessoas acham que a igreja precisa dominar todas essas áreas, eu não vejo dessa forma. Eu não acho que tem que ser que todo político tem que ser crente, nós temos que ter um presidente crente, temos que ter um delegado crente, amém, se todos forem, mas eu acho que viraria um monopólio cristão no mundo se fosse dessa forma, mas eu entendo que a igreja foi chamada para influenciar, não para dominar de uma forma assim, de oprimir as pessoas, não, vocês têm que ser crente também, não, a maneira que Jesus nos ensinou para discipular e para ganhar outras pessoas é através da influência. Então eu entendo que nós precisamos influenciar todas as esferas, né, da sociedade nesse cenário agora de política, por exemplo. Eu fico muito feliz quando eu vejo cristãos autênticos de fato que colocaram o seu nome à disposição para assumir uma cadeira aí de vereador, de prefeito, enfim. E o que vocês acham? É por aí mesmo? As 7 esferas da sociedade que a gente fala, mídia, política, enfim, artes, né? A religião, todas elas precisam mesmo ter pessoas ali influenciando? Olha, eu acredito exatamente no que você falou. Eu não
obrigatoriamente tenha que ter, mas eu acho que a gente tem que ser influenciador, até porque se você for analisar pela vida de Jesus Cristo, se ele quisesse que a gente montasse um monopólio, ele já viria como um rei mesmo, muito rico, ia ter o seu assessores, o seu poder ali, ia ter pessoas de alto escalão que pudessem influenciar até através do poder de dinheiro e autoridade. Mas ele veio como uma pessoa simples que conseguiu influenciar grandes pessoas, grandes mestres, né? Nicodemos mesmo foi lá conversar com ele. Nicodemos era um grande mestre e fazia altas perguntas, tipo, que na verdade ele deveria ter resposta. Então eu acredito que é muito isso. Nós devemos ser a influência para essas pessoas. E outra coisa que Jesus fazia muito, ele ia contra certas coisas que eram erradas, né? Até quando erradas no sentido assim que as pessoas adoravam aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Digamos, quando ele ia curar num sábado, quando os seus apóstolos estavam comendo e as pessoas falam assim, mas como assim você está curando no sábado? Seus discípulos, seus apóstolos estão comendo aí no sábado? E ele usava sempre, se você deixar uma ovelhinha cair lá, quem daqui de vocês vai ficar sem fazer nada? Então, o sábado ele não foi criado para o homem, né? Mas ao contrário, né? O homem não foi criado para o sábado, mas o sábado para o homem. Então, ele desafiava mesmo. Então, eu acho que a gente tem que se posicionar nisso aí. Se eu estou vendo que a política está corrupta, eu não vou ficar só simplesmente, eu acho que isso está errado, mas tenho que fazer algo, isso aqui está errado na nossa cidade, a economia está diferente, a nossa educação, cadê o dinheiro da educação? Cadê o da saúde? Eu acho que a gente tem que se posicionar, não simplesmente estar lá também é muito bom, mas eu acredito que o povo tem esse poder de se posicionar, de se opor, de trazer a verdade que nas 7 áreas, tanto na política, na educação, família, mídia, em todas as áreas. Acredito que esse é... E até as pessoas ali acharam que... Os fariseus chegaram a perguntar para Jesus, mas aonde que está o teu reino, né? Tipo assim... Você está aí influenciando, mas eles queriam enxergar. Você quer chegar onde? Você quer ser o rei mesmo aqui? Tanto que Jesus fala assim, o meu reino, né, não vem de modo visível, o reino está dentro de vocês, né? Então, tanto que, assim, uma maneira que as pessoas explicam o porquê que Jesus foi crucificado, porque eles temiam que Jesus fosse uma ameaça ali para o governo. Eles acharam que Jesus queria ter um reino aqui na terra. E eles estavam muito enganados, porque ele já tinha um reino muito grande, né? O reino eterno. Então, isso que o Lua falou, eu concordo demais, porque dentro dos discípulos dele, ele tinha pescador, né? Tinha cobradores de impostos, né? Depois, Lucas, que era médico, que não foi discípulo direto, mas... Então, ele tinha ali de todas as áreas, né? Tinha economista dentro da equipe dele. Judas não era um economista tão fiel assim, mas era um economista, mexia com o dinheiro. Mas eu acho que sim, que ele atingiu todas as áreas e ele é o nosso maior modelo, né? De missionário aqui na Terra, né? A gente está estudando um pouco, né, Mo, sobre a história do cristianismo, né? E uma coisa que a gente não é muito atentado, mas eles falam ali que um dos maiores missionários, assim, que propagaram a história do evangelho foram os comerciantes, as lavadeiras, o pessoal que trabalhava, né? As pessoas simples. Então, o que acontecia? Além de estar ali os missionários, o pessoal que foi instituído como os apóstolos para levar, eles eram evangelizados, né? Eles evangelizavam esses... E como os comerciantes tinham que viajar, porque eles tinham que trabalhar, né? Fazer, eles continuavam levando... Então, assim, por causa disso, por eles estarem atuando na área deles, eles conseguiram propagar evangelhos para lugares que os apóstolos não conseguiam levar. Então, isso tem na nossa própria história do cristianismo. Então, isso é muito interessante, a gente entender que você, sendo um cristão na sua área de influência, você pode propagar o evangelho para lugares que missionários não podem entrar, né? A palavra igreja, ela não é um termo bíblico, na verdade. A palavra igreja significa eclésia, que era o termo que o rei usava para dominar uma cidade, para estabelecer o reino dele. Então, quando o rei fulano lá conquistava um território, para ele estabelecer a cultura do seu reino, ele mandava uma equipe de 300 pessoas aproximadamente, comerciante,
enfim, empresários, para ir para essa cidade e colonizar aquela cidade. E o nome desse grupo de 300 pessoas era a igreja. Então, é bem isso mesmo. A forma mais eficaz de nós, eu digo, da igreja cumprir a missão do Senhor de estabelecer o reino dele aqui na terra, eu creio assim que é nós entender que missão não tem a ver com você ir lá para o outro lugar do continente, mas é você ativar aquilo que está dentro de você, na tua escola, na tua faculdade, onde você estiver, e com certeza o reino do Senhor vai ser estabelecido o mais rápido possível quando nós tivermos essa mentalidade, né? Luan e Débora, deixe uma última palavra aí, uma palavra para quem está assistindo, algo que Deus colocar no coração de vocês aí com relação à missão, e libera aí para quem está acompanhando a gente em casa aí. O que eu tenho para falar é que se você ainda tem dúvida qual é o seu chamado, entenda que o seu primeiro chamado é o arrependimento ao Senhor Deus, e assim que você começa a se relacionar com Ele de uma forma tão profunda, Ele vai te dar as direções. Você não vai ter dúvida nenhuma do que fazer, você vai entender que é servir. Jesus veio, né, e desceu, Ele era a forma visível de Deus, e Ele veio para servir. Então não pense que é um lugar, não, Ele veio, serviu pessoas, serviu 12 apóstolos, onde 11 conseguiram mudar o mundo depois de tudo que eles viveram com Jesus Cristo, aprenderam com Jesus Cristo. Então é isso que eu desejo, que você realmente tenha uma intimidade ainda maior com Deus, onde não gere mais dúvidas do que você deve fazer, como um professor, como um estudante de faculdade, como um médico, um engenheiro, tudo isso que a gente conversou. Deus ele quer te usar onde você está. Deus ele quer te usar na sua área de influência, no seu trabalho, naquilo que você realmente tem conhecimento. Deus ele quer te usar de uma maneira tão profunda como ele não usaria, como a gente já comentou aqui, ou eu, ou a Débora, ou o pastor Jones, mas ele quer te usar como um professor, como um engenheiro, como um advogado, como um médico, de uma forma que realmente você vai se surpreender. Fechando assim, creia nisso mesmo, que você é a resposta de oração de alguém. Né? Em qualquer lugar que você for, creia que tem alguém ali que está precisando de uma palavra sua, de um abraço seu, de um bom dia. Às vezes são pequenas coisas que fazem a diferença total na vida de alguém. Então creia que você é a resposta de oração para alguém. Glória a Deus. Pessoal, você que acompanhou aqui até agora, muito obrigado. Luan e Débora, foi muito massa a conversa aqui. Eu tenho certeza que quem acompanhou aí foi muito edificado, foi impulsionado para ir para cima mesmo, para cumprir o chamado do Senhor aqui na terra. Você que não assistiu desde o começo, eu convido você a assistir depois, vai ficar gravado aqui no YouTube, no Facebook também, você pode acompanhar depois. Compartilha aí com os teus amigos, com os teus discípulos, com pessoas que você ama, que você fala assim, essa pessoa tinha que escutar isso que eu escutei, foi bom para mim. Então compartilha aí, manda o link no WhatsApp, lá a gente manda tanta coisa no WhatsApp, né? As figurinhas, negócio. Então manda aí, compartilha, deixa o teu like, comentário, aquela coisa toda que você já está acostumado a ouvir. Deus abençoe vocês e até a próxima.